Primeira coisa, raça é algo que só pode ser pensado no campo da história. Raça tem história. A ideia de raça não tem o mesmo significado, não mantém o mesmo significado ao longo da história. A raça, a concepção de raça. E, ao mesmo tempo, a concepção de raça, mesmo dentro de um mesmo período histórico, não tem o mesmo sentido, a depender também do local, do contexto em que esse termo é utilizado. Tá? E quando eu falo de raça, não estou falando só de negro, e não estou falando só de indígena, eu estou falando de branco também, porque branco também tem raça. Apesar que a racialização do branco funciona de uma outra maneira. Porque o branco, eu escrevo no livro, branco é uma raça cuja principal característica é não ter raça. É isso. Ser branco é nunca ter que pensar a respeito da sua própria raça. É nunca ter que ser racializado, e por isso que é raça. Por isso que eu acho muito engraçado, toda vez que você vai falar de racismo, né, com pessoas brancas que não entenderam ainda essa questão, elas falam que é identitarismo, né? E eu acho muito engraçado porque, assim, como a sua condição racial, ela se revela também no seu discurso, né? Aquele que fala de identitarismo está revelando na sua crítica ao identitarismo a sua própria identidade como branco. Né? Ou seja, porque só os outros têm raça, só os outros têm identidade. Ser branco é não ter identidade, não ter raça, é ser universal. Olha só. Então vejam que interessante. Então isso é uma questão histórica. Agora, por que eu falei também que é uma questão contextual histórica? Pelo seguinte, o branco é branco aqui no Brasil. Só que eu conheço um monte que entra em depressão, sabe por quê? Quando ele vai para os Estados Unidos, por exemplo. Aí ele descobre terrivelmente que lá ele não é branco. Ele é ticano, ele é latino. E ele vai perceber isso sendo tratado como um latino e como um ticano, ele vai ser racializado. Ele vai perceber isso, principalmente, vejam, e quando ele... eu não estou falando dos brancos mais pobres, né, ou de classe média baixa, que conseguem comprar aquele pacote, tal, e vão para lá, enfim, vão nos lugares turísticos que voltam. Vamos pensar aquele que vai estudar lá, e que vai pensar que vai fazer parte da elite branca nos Estados Unidos ou na Europa. Esse aí que entra em depressão. Porque ele vai perceber que as coisas não funcionam desse jeito. Não funcionam. Ou seja, ser branco aqui não significa ser branco lá. Esse é o grande fardo do homem branco da periferia, do capital, né? Do subdesenvolvimento. Qual que é o grande fardo? O grande fardo que ele carrega é que para ele ser branco, ele precisa a todo momento afirmar a sua branquitude sobre outras pessoas. Né? Porque o pior medo é ser negro, né? E não ser aceito por aqueles que de fato são brancos, né? Que são aqueles que moram nos países centrais. Ele não é americano, ele não é norte-americano, ele não é estadunidense, ele não é canadense. Ainda se ele for canadense, ainda da parte francesa, ele também está meio complicado, né? Porque os canadenses da parte francesa são chamados, né, de noir, né? Eles são chamados de negros canadenses também, porque são latinos. Né? Então vejam que raça é uma questão absolutamente vinculada ao contexto histórico. Não se retira a raça de contexto histórico. Tá? Então esse é um ponto fundamental. E para nós é um alento, né? Ainda bem que é. Então significa que ser histórico é sinal que pode ser superado. Que bom, né? Que bom que é histórico. Sinal então que nenhuma luta é em vão.